Esse vídeo é para quem gosta de aprender de fato. Eu vou trazer aqui um conceito novo para vocês e para materializar esse conhecimento, eu vou utilizar como exemplo um controlador de fator de potência. No controlador de fator de potência, você escolhe o método de controle, se vai ser fator de potência ou potência reativa, e isso não vai servir somente para o controlador, é um conceito bastante amplo de controle de fator de potência no geral. E esse parâmetro, ele esconde uma pequena mentira, uma mentira do bem aí que a Brasiltec contou por anos, mas eu gostaria de esclarecer melhor como que funciona, para que você realmente entenda e você saiba o que está fazendo, independente se está controlando o fator de potência com um controlador da Brasiltec ou de outra marca. Enfim, isso é um conceito bastante amplo e vai servir para você, então, no seu dia a dia, se você é um eletricista industrial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações. Se você já vem nos acompanhando por algum tempo e sabe que o vídeo vai ser bom, por favor, já deixa o like também, porque é muito importante para me permitir continuar gravando aqui para o canal. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, eu já estou no site da Brasiltec aqui, eu vou baixar o manual de um desses controladores aqui, porque eu quero contextualizar vocês, eu preciso que vocês saibam do que eu estou falando. Vou baixar então esse manual. Se vocês precisarem de qualquer material aí para controle de fator de potência, material para banco de capacitor, acesse o site da Brasiltec que você vai encontrar basicamente tudo que vai ser preciso aí num banco de capacitor, seja automático ou manual. Bom, então olha só, é logo o primeiro parâmetro aqui, eu estou utilizando o manual do controlador, mas não é exatamente sobre parametrização que eu quero falar, tá? Eu vou trazer um conceito novo aqui para vocês de modos de controle, eu quero que vocês entendam os modos de controle, e aí, lógico, naturalmente vai facilitar a parametrização do controlador, mas o objetivo é que vocês entendam o conceito por trás, porque isso vai servir não só para o controlador da Brasiltec, como outros controladores e também para o controle como num sentido mais amplo, né? Não necessariamente para o controlador, não necessariamente para o equipamento que vai controlar, né? Então vamos lá, olha só. Eu tenho no primeiro parâmetro aqui a relação do TC. A relação do TC, eu posso determinar ela, e aí eu vou estar utilizando o modo potência reativa. Então, a relação do TC é o quê? Eu vou pegar o primário e dividir pelo secundário, né? O TC de 100 para 5, eu vou pegar 100 e dividir por 5, dá 20. Então, eu configuraria 20 aqui, e aí o controlador entenderia que eu quero utilizar o modo potência reativa. Esse é um dos modos. O outro modo é o modo fator de potência. E aí, para isso, eu não vou determinar a relação do TC. Eu deixo como vem de fábrica no valor de 1. Então, se está 1, quer dizer que eu não determinei a relação do TC e quer dizer que o controlador vai atuar no modo potência reativa. Mas como o controlador consegue determinar o fator de potência sem saber qual que é a relação do TC, sem saber qual que é a corrente para saber qual que é a potência e tudo mais? Olha só, vou desenhar a senoide de tensão que nós temos. Vai ser algo parecido com isso aqui, né? Pode estar um pouco fora de escala porque eu estou fazendo à mão, né? Mas é algo parecido com isso aqui. Eu já falei e já expliquei como que isso acontece, como que os indutores atrasam a corrente, enquanto que os capacitores atrasam a tensão. Tem vídeo falando sobre como os indutores atrasam a corrente e tem um outro vídeo falando sobre como os capacitores atrasam a tensão. Então, quando se tem uma carga, deixa eu desenhar aqui, uma carga resistiva, a corrente, eu vou desenhar a corrente em azul aqui, enquanto que a tensão está em vermelho. Vou refazer que não ficou legal, né? A corrente, numa carga resistiva, ela vai acompanhar o mesmo formato da tensão. A gente pode ter ela um pouco mais achatada, mas reparem que ela vai sempre cruzar esses mesmos pontos aqui, aqui, aqui e aqui. A gente sempre tem um cruzamento aqui, sempre nos mesmos pontos, né? E isso acontece quando nós temos uma carga resistiva e a corrente ela está em fase com a tensão. Acontece que quando se tem uma carga indutiva, por exemplo, como a carga indutiva ela atrasa a corrente em relação à tensão, então nós temos algo parecido com isso aqui. A corrente ela vai estar um pouco defasada em relação à tensão, né? Ela vai ficar um pouquinho depois. A geração de energia ela acontece da seguinte forma: nós temos um movimento rotatório e esse movimento rotatório vai fazendo o formato aqui da senoide, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos também. E vai fazendo esse formato. E esse giro completo é de 360 graus. E é justamente o período completo aqui de um ciclo, né, de tensão. Onde passa pelo semiciclo positivo, depois pelo negativo. Aqui nós temos 360 graus. Se tem 360 graus, então a metade vai ser 180 graus. E a metade da metade 90. E a metade da metade da metade, mais ou menos aqui onde está agora, 45 graus. Então, deixa eu apagar aqui para limpar um pouco essa tela. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho um atraso da tensão em relação à corrente, ou atraso da corrente, na verdade, em relação à tensão, né, de 45 graus, é possível calcular o fator de potência. Então, vou mudar a calculadora aqui para científica. Olha só, 45 graus, o cosseno desse ângulo aqui é o fator de potência.
Então, vou em trigonometria aqui, cosseno, olha só, fator de potência de 0,7. Então, o controlador de fator de potência, ele consegue controlar sem saber o TC, porque através do sinal de tensão da alimentação e do sinal de corrente do TC, independente da amplitude desse sinal, ele tem um atraso e esse atraso corresponde, o ângulo desse atraso, o cosseno desse ângulo, na verdade, corresponde ao fator de potência. Então, aqui como está atrasado 45 graus, eu sei que o fator de potência é 7. No modo fator de potência, o que o controlador vai fazer? Ele vai ligar, ele vai perceber esse atraso e vai mandar ligar um capacitor. Ligou um capacitor, a corrente aqui, o sinal da corrente vai se aproximar um pouquinho do sinal de tensão. Mas não foi suficiente ainda. Liga outro capacitor, se aproxima mais um pouquinho. Liga outro. Até o fator de potência ficar acima do que foi delimitado como fator de potência mínimo. Então vamos supor que você escolheu 0,92 e da maneira que está aqui agora, quase com a corrente quase chegando na tensão, você está com 0,94, por exemplo. Então, nesse caso, o controlador de fator de potência para de ligar capacitores. Ele vai parar de ligar capacitores. Mas aí, vamos supor que as cargas começaram a ser desligadas e essa corrente aqui, ela passou, foi para frente da tensão. Então, ficou capacitivo. Aí, aos pouquinhos, vai sendo desligado capacitores, vai ser desligado, até ficar dentro do fator de potência pré-estabelecido, do limite que foi determinado como fator de potência mínimo. Então, é dessa maneira que é controlado. O controlador não sabe qual que é a corrente, não sabe quais são os capacitores, mas ele sabe que se ele ligar estágios, esse sinal aqui ele vai se aproximando da tensão, a corrente vai se aproximando da tensão, então ele vai ligando até chegar dentro daquele limite que foi determinado. Esse é o modo mais fácil de controlar, porque você não precisa parametrizar praticamente nada. Se você ligar o controlador da maneira correta, ele já vai funcionar sem mudar algum único parâmetro. Aí você pode, logicamente, mudar o retardo para ligar o capacitor, o retardo para desligar, os valores de sobre e subtensão. Você pode fazer outras parametrizações também, mas não são necessárias. Então, o modo mais fácil de utilizar é esse, e ele é bastante eficaz porque a concessionária de energia também olha o fator de potência na hora de te dizer se você vai ser multado ou não. O fator de potência ele é um limite de tolerância onde a concessionária vai te cobrar ou não. O que ela cobra é o consumo reativo, não é pelo fator de potência em si, mas o fator de potência é importante porque ele determina se o consumo reativo vai ser cobrado ou não. Então, a concessionária também mede fator de potência, assim como o controlador, e por isso esse controle é bastante eficaz. Mas tem outro modo de controle, onde você determina o valor do TC, conforme foi visto lá no manual, você determina o valor do TC e por isso o controlador ele sabe não só o fator de potência, mas a potência em si. Deixa eu apagar isso aqui. O que é o fator de potência além do ângulo, né? Ele não é só o ângulo, ele é também a potência ativa, que é P, né? Que ela vai ser dada em watt. Então é a potência ativa dividido pela potência aparente, que é S, e ela é em VA. Aqui dentro da potência aparente nós temos tanto potência ativa quanto potência reativa. Então, quando se fala em potência aparente, está considerando potência reativa também, mas não é uma soma simples. O que você tem aqui, o S, para ser mais preciso aqui, ele é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui novamente. Para ser mais preciso, então, o que é o S? O S ele é a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Então, não é uma soma simples, é uma operação aqui que deve ser feita, né? E por isso, então, quando se fala em fator de potência, eu estou levando em consideração a potência ativa e também a potência reativa, mas de maneira indireta, porque é através do S, que, né, essa divisão aqui vai resultar num fator de potência. Independente se for calculado pelo ângulo ou dessa forma aqui através da potência, o resultado ele vai ser o mesmo, né? Então, o fator de potência é o mesmo, são modos diferentes de se chegar nesse valor. Então, no modo fator de potência, deixa eu fazer um pequeno gráfico aqui. No modo fator de potência, o controlador vai ler potência reativa. Eu vou colocar aqui da cor vermelho. Ele vai ler a potência reativa, que numa fábrica vai ser indutiva, vou desenhar de vermelho, então potência reativa indutiva de vermelho. E vou colocar aqui também a potência reativa capacitiva. Potência reativa capacitiva. Eu vou colocar em azul. Então, olha só, ambos são potência reativa, mas essa aqui é a potência reativa indutiva e essa aqui é a potência reativa capacitiva. Eu já expliquei isso aqui no canal também, potência reativa indutiva e capacitiva, elas se anulam. Então, se eu colocar a mesma carga reativa capacitiva do que eu já tenho de carga reativa indutiva,
Eu zero essa conta aqui e eu fico sem nenhuma delas. Na prática, lá no medidor da concessionária, eles vão achar que você nem está consumindo carga indutiva porque você tem capacitores suprindo essa demanda. Então, o objetivo do controlador de fator de potência no modo potência reativa é fazer o seguinte, ó. Caso a potência indutiva, a reativa indutiva, que é dos motores, né, ela diminua, a potência reativa de capacitores diminui junto. Então, observa que o objetivo é sempre deixar as duas com o mesmo tamanho. Agora, se eu ligo mais motores e aumenta essa potência reativa indutiva, eu preciso aumentar também os capacitores. Então, o objetivo do controlador nesse caso, ao invés de ficar tentando alinhar a onda da tensão com a onda da corrente, é manter o mesmo valor de potência reativa indutiva, o mesmo valor de potência reativa capacitiva. Mas o que acontece na prática? O controlador ele não consegue variar esse valor aqui, ele não vai conseguir diminuir e aumentar esse valor dessa maneira aqui. O que ele tem são capacitores e esses capacitores têm valor pré-determinado, né? Então vamos supor que esse capacitor tem esse tamanho aqui. Deixa eu alinhar ele corretamente aqui. Vamos supor que ele tem esse tamanho. Então eu posso adicionar capacitores. Vou aumentando até chegar naquela quantidade de capacitores que vai suprir. Vou botar de 2 em 2 aqui para ser mais rápido. Que vai suprir a minha demanda. Mas observa um negócio, ó, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores. Mas se eu colocar mais um capacitor, o que vai acontecer é que vai passar. Então, se passar, teoricamente o controlador mandaria desligar. Então, se eu tiro, fica abaixo. Se eu coloco, fica acima. Isso é um problema para o controle e por isso, voltando aqui no manual, nós temos no parâmetro B o valor do primeiro capacitor. E aqui está aquela mentirinha que a Brasiltec conta para você, que na verdade não é exatamente isso. Essa aqui é uma simplificação muito útil, tá? Vocês podem considerar isso aqui como verdadeiro, apesar de não ser exatamente isso, mas é uma simplificação muito útil, que é o seguinte, olha só. No modo fator de potência, eu determino o fator de potência desejado, até porque o objetivo é alinhar a onda de corrente com a onda de tensão. No modo potência reativa, onde aqui eu vou determinar, ao invés de um fator de potência, eu não determino o fator de potência, porque não é o objetivo. O objetivo é manter a potência reativa indutiva do mesmo tamanho da potência reativa capacitiva. E aqui é determinado o valor do primeiro capacitor, porque o primeiro capacitor ele é o capacitor de menor potência, né? Você vai fazer sempre uma escala onde o primeiro capacitor é o de menor potência, o seguinte ele tem potência um pouco maior. O ideal é que sempre vá dobrando a potência do capacitor, e até que os últimos daí podem ser repetidos, né? Mas o ideal é você começar com uma potência pequena para sempre ter mais possibilidades de ajuste, para você ter um ajuste fino aí quando não tiver tanta carga e os capacitores grandes eles acabarem excedendo, né? Então é importante ter capacitores pequenos e aqui é determinado o valor do primeiro capacitor, que é o menor capacitor, porque é a menor possibilidade de ajuste que nós vamos ter aqui nesse gráfico. Então vamos supor que eu tivesse um capacitor menor, ele poderia ter um tamanho ideal aqui para poder suprir esse momento. Então está mais ou menos com a metade do tamanho, né? Vamos supor que esses capacitores aqui são de 10. Se eu tenho um capacitor de 5, eu consigo colocar ele nesse momento aqui para deixar a potência reativa capacitiva e indutiva do mesmo tamanho. Vou falar tamanho aqui porque é uma forma mais didática. Então, olha só. Se eu determino lá no controlador que o meu primeiro estágio é 10, ele já sabe que eu não tenho essa possibilidade de colocar 5, ele nem vai ligar aqui nesse caso. Não vai ligar capacitor porque não vai atender. Se eu digo para ele que eu tenho um capacitor de 5, então sim, ele vai ligar aqui para deixar o fator de potência mais próximo, para deixar, na verdade, a potência reativa indutiva dos capacitores e dos motores aqui mais próxima, né? Então, aquele valor ali, ele é dito como o primeiro capacitor porque é a nossa menor possibilidade de ajuste, né? Mas, na verdade, ele é a tolerância. É uma tolerância porque caso eu determine um valor maior do que o primeiro capacitor, ainda que eu tenha esse capacitor pequeno aqui, eu poderia lá colocar um valor maior. Então, o que eu estou dizendo para o controlador? Que eu aceito uma diferença um pouco maior aqui entre a potência reativa indutiva e a potência reativa capacitiva. Se eu digo para o controlador, eu falei aqui que cada um desses aqui é 10, né? Então tenho 60 kVr aqui. Se eu digo para o controlador que eu aceito uma diferença de 50, por exemplo, ele nem teria ligado esses dois capacitores aqui. Porque eu tenho algo próximo de, vamos ver, tem 60 aqui, mais 10, tenho 70 kVr, 65 na verdade, né? Se eu digo para o controlador que eu aceito uma diferença maior do que... Aqui eu tenho 25, na verdade. Se eu aceito uma diferença maior do que esses 25 aqui,
Quando chegou nos 40, de 40 para 65 eu tenho 25. Então ele já pararia de fazer de tentar ligar capacitor e desligar para tentar ajustar, porque eu estou dentro da tolerância. Assim como o fator de potência mínimo desejado é uma tolerância, eu posso ter uma tolerância, só que de potência reativa. Ao invés da tolerância ser em fator de potência, aqui a tolerância é a potência reativa. Então, se eu falar para o controlador vamos lá, 30 kVAR de diferença está adequado, está dentro do que eu desejo. Então, aqui eu tenho mais ou menos 65, aqui ligou 10, 20, 30, 40. De 40 para 65 eu tenho menos de 30, então ele já teria parado de ligar. Por que então que se usa o valor do primeiro estágio? Porque é a menor possibilidade de ajuste que nós temos e, portanto, é onde nós conseguimos um ajuste mais fino. Ele teria ligado mais um, e por fim ele teria ligado, se eu deixo o valor do menor capacitor, ele teria ligado até esse aqui também, para que chegasse mais próximo do valor. Então, na verdade, a mentirinha que a Brasiltec conta, mas que é importante até que seja dessa maneira, porque a maior parte das pessoas não conseguiria entender toda essa explicação aqui, talvez não teriam nem tempo para ler um manual tão grande que explicasse tudo isso dessa maneira. Então, é uma simplificação para que você tenha o controle mais aprimorado possível, sem uma tolerância exagerada, mas sem também que você colocasse um valor tão baixo aqui que o controlador não conseguisse chegar. Porque nessa circunstância, se eu não tivesse esse capacitor pequeno, mas lá naquele parâmetro eu tivesse selecionado uma potência menor do que os capacitores que eu tenho, se eu tivesse colocado 5 lá, mas de fato eu não tivesse um capacitor de 5, ele teria tentado ligar um de 10 aqui e esse fator a potência reativa capacitiva ia acabar passando e não ia ficar adequado da mesma maneira. Então, é importante que seja o valor do primeiro capacitor, ou se você quiser criar uma tolerância maior, você pode aumentar um pouquinho aquela tolerância lá. Mas é importante que você não coloque um valor menor do que o primeiro capacitor, porque aí o controlador ele não vai conseguir chegar nesse valor. Agora, qual que é a dificuldade aqui quando se tem esse modo de controle? Imagine o seguinte, nós temos a potência reativa indutiva, ela caiu muito, ela está bem baixinha agora, e nesse caso o controlador ele mandou desligar todos esses capacitores aqui, eu tenho só esse de 5 aqui, eu tenho 5 kVAR de potência reativa indutiva, e eu tenho um capacitor também de 5 kVAR. Vamos supor que a minha tolerância ela é de 5, vamos supor que eu tenho um pouquinho menos aqui, eu tenho na verdade 4.5 kVAR, quase 5. Então, nessa circunstância aqui, que eu tenho quase 5 kVAR, como está dentro da tolerância, a tolerância é 5 nesse caso, né? Se eu fosse colocar o valor do primeiro capacitor, então a tolerância seria 5. Eu tenho 4,5 kVAR, mas como não chegou em 5 ainda, como é menor do que o valor mínimo que eu determinei, então ele não vai mandar ligar capacitor. Esse capacitor aqui ele não vai estar ligado, vou até tirar ele daqui, ele não vai estar ligado. Só que eu tenho em alguma determinada circunstância, eu vou ter uma potência reativa baixa, e aí você imagina que o fator de potência vai estar bom, né? Mas não necessariamente. Talvez a potência aparente, a potência ativa em watt, eu vou colocar ela aqui em verde. Talvez a potência ativa, ela vai estar tão baixa quanto a potência reativa. Então, nessa circunstância aqui, apesar de eu ter um consumo reativo bem baixo, o que eu poderia fazer pensar que o fator de potência estaria bom, né? Se eu tenho uma potência ativa baixa também, esse fator de potência não está bom. Inclusive, se eu tenho a potência reativa na mesma proporção de potência ativa, nesse caso o fator de potência ele fica próximo de 0,7. Então, olha só, o fator de potência está baixíssimo aqui. Eu tenho pouco consumo reativo, mas o fator de potência está baixíssimo porque a potência ativa também está baixa. Então, nessa circunstância aqui, a concessionária ela estaria me cobrando multa, porque o fator de potência está muito abaixo de 0,92. Só que como o consumo reativo é baixo, a multa seria baixa também. Então, para uma indústria aí, talvez isso não seria algo tão relevante, porque o consumo reativo ele é muito baixo. E a cobrança, como eu falei, é pelo consumo reativo. A cobrança não é pelo fator de potência. O fator de potência é só uma tolerância. Quando está acima daquele determinado fator de potência, a concessionária para de cobrar pelo consumo reativo. Mas o que é cobrado na multa mesmo é o consumo reativo, então ele é baixo. Nesse caso, a multa seria baixa também. Se tivesse no modo fator de potência, o fator de potência estaria abaixo aqui, 0,7. Ele mandaria ligar um capacitor. Ligou esse capacitor, o capacitor é mais ou menos da potência reativa, né? O mesmo valor da potência reativa, então ficaria próximo de 1 aqui esse fator de potência e, consequentemente, a concessionária deixaria de cobrar. Então, nessa circunstância aqui de pouca carga, o modo potência reativa ele parece mais adequado. Agora, testes práticos aí, eles têm nos mostrado que
para o controle de fator de potência, quando se tem geração de energia solar, onde essa potência ativa aqui ela é quase inexistente, a potência ativa, ela na verdade, ela chega a ficar inexistente por vários momentos, né? Imagina que você tem um grande consumo, mas aí a energia solar ela fornece toda essa potência, então ela vai baixando. Porém, o que ela não fornece, a energia solar não fornece, é a potência reativa. Então, a potência reativa... Vamos pegar, peraí, deixa eu refazer isso aqui para ficar mais óbvio para vocês. Imagina eu tenho bastante potência ativa e é uma indústria, né? Então, tenho bastante potência reativa também. Nessa proporção aqui, talvez o fator de potência ele estaria adequado. Eu tenho bastante potência ativa, então eu posso ter potência reativa também, sem que o fator de potência fique tão baixo. Só que chegou um momento que a energia solar começou a fornecer potência ativa. E eles não fornecem potência reativa, né? O seu inversor solar, ele até pode ser programado para isso, mas não vale a pena porque você vai estar tirando capacidade dele, né? Então, o inversor solar, ele não fornece reativo, mas ele fornece ativo. Então, vai diminuir até zerar essa potência ativa, mas você continua pegando energia reativa da concessionária. Então, nesse caso, o fator de potência ele varia muito. Fica variando muito, fica oscilando bastante. E é um problema para controlar nesse caso, porque você tem bastante consumo reativo e a concessionária ela não está olhando o que a geração solar está enviando direto para a carga. O que ela vê é somente esse reativo bastante alto, está cobrando por tudo isso aqui. Então, nesse caso, você perceber o consumo reativo em si e não o fator de potência pode ser uma boa alternativa, porque o consumo reativo ele não vai ficar variando tanto quanto o fator de potência. É lógico que o consumo reativo ele varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e fica nessa variação, mas é diferente do fator de potência que uma hora vai estar 1, outra hora vai estar 0. Quando se tem praticamente nada aqui de potência ativa, qualquer pequena variação nessa potência ativa, o fator de potência ele vai variar demais, seja para cima ou para baixo. Então, é uma dificuldade para o controlador, porque se tem tempo de atraso para ligar capacitor, tempo de atraso para desligar capacitor, e no fim das contas, com essa variação, ele só fica contando tempo e não acaba não manobrando. Por isso, então, o modo potência reativa, nesse caso, ele costuma ser mais adequado, porque essa grandeza aqui, a potência reativa, ela não vai variar tanto quanto o fator de potência. Eu sei que esse assunto é um pouquinho mais complexo, mas eu sugiro que, caso vocês não tenham entendido, assiste de novo, assiste com mais calma, assiste outro dia também com a cabeça fresca. É muito importante entender como que o controle de fator de potência é feito, porque quando surgir a necessidade de corrigir algum problema, aí você vai entender como funciona para entender os sintomas e chegar na causa do problema. É muito fácil copiar parâmetros. O controle de fator de potência em si, quando ele está redondinho, quando está funcionando, é muito fácil, né? Você monta um controlador, determina o fator de potência mínimo e bota lá o controlador para ligar capacitor e desligar. Então você fica só copiando o que você já fez em instalações passadas e copia, e às vezes não entende. É importante entender porque na hora do problema, na hora que você precisar resolver alguma coisa que está acontecendo de errado, você vai conseguir entender o que de fato está acontecendo e aí fica mais fácil de resolver essas situações. Então, sugiro que você assista de novo se for necessário e pode perguntar também, comenta o que você achou, pergunta onde você ficou com dúvida e se precisar comprar qualquer material relacionado a banco de capacitor, por favor, acesse o site da Brasiltec, você vai estar ajudando aqui no meu trabalho.